Muito bom dia! Como é que você está? Tudo ótimo com você? Hoje nós estamos começando diferente, estamos fazendo uma forma diferente o nosso dia. E eu quero compartilhar contigo algo que eu nunca compartilhei assim, abertamente. Fazer um testemunho, na verdade. Mas hoje pela manhã, enquanto fazia meu devocional, fui tocado no coração para trazer isso. Então, o que eu quero compartilhar com você hoje? Que muitas vezes nós nos sentimos super poderosos, a gente se sente autônomo e que nós não dependemos de nada externo a nós. E isso acaba sendo algo totalmente indevido, porque nós não somos únicos no universo, nós não somos únicos no cosmos. Nós somos como um grão de areia no mar, na praia. Nós somos parte de um todo, a gente faz parte desse todo no mundo. Só que os sistemas, o nosso cotidiano de vida, tudo que nos rodeia, que nos acontece, acaba nos trazendo uma falsa ilusão de que nós somos preponderantes a tudo. E isso não é verdadeiro. Existe todo um mecanismo, existe toda uma conexão que nos une. Então nós somos parte de um todo. E essa é uma compreensão que ainda não é amplamente ou largamente difundida. E os meios tradicionais, eles não divulgam esse tipo de compreensão, porque ela tem alguns entraves, ela gera alguns entraves desse nosso meio tradicional. E muitas vezes até algumas linhas religiosas, algumas linhas de fé também abordam isso de uma forma muito simplificada, de uma forma muito sem profundidade. Mas não é crítica aqui sobre essas formas de condução dessa situação. É um fato, e você vai entender no teu tempo, que é um fato que nós não somos únicos, nós temos uma conexão com um todo. Existe um todo, existe um algo maior. Mas o cerne do que eu quero comentar aqui contigo é que dentro desse algo maior, as questões todas da vida, elas já possuem uma orquestração, já é, já existe um direcionamento, existe um caminho, um desfecho, um destino, como você quiser chamar. E nesse sentido, há um algo chamado propósito. Então, todos nós, dentro do nosso tempo, nós vamos nos conectar com o nosso propósito maior. Alguns mais cedo, outros mais tarde, cada um no seu tempo, não existe um tempo específico, um tempo certo para isso. É no seu tempo. Então, existe uma expressão, se não aconteceu ainda, é porque Deus está caprichando. Não sei se essa expressão é totalmente verdadeira. Talvez não é o fato de Deus estar caprichando. Ele não precisa caprichar, ele já é perfeito em sua essência. Mas o quanto nós, enquanto indivíduos, estamos prontos para receber aquilo que Deus tem reservado para nós. O meu Deus, o teu Deus, dentro das tuas crenças de fé. O quanto que eu estou capacitado para receber aquilo. Então, a gente precisa olhar um pouco mais essas conexões que existem entre os movimentos, entre os eventos da nossa vida. Quando nós olhamos esses eventos isoladamente, eles parecem não fazer sentido. Mas quando nós conseguimos conectar os eventos
dentro de um todo, nós começamos a perceber a sincronicidade que há entre os fatos. Por que aquele determinado fato aconteceu alguns anos atrás? Por que o outro fato aconteceu, está acontecendo agora? Ah, por que aquela situação lá com a Maiazinha, com o Pedrinho, com o Joãozinho, por que aquilo aconteceu? Qual foi a sincronicidade, o movimento, o que aquilo quis trazer de experiência, de vivência para mim? E dentro desse todo existe um propósito maior, existe um objetivo maior. E talvez você não creia numa parada muito doida, tá? Doida porque é difícil falar de algo que a gente não experimenta, a gente não vive. Então, quantas vezes você já teve uma experiência de fé, da sua fé? Quantas vezes você já sentiu a mão do seu Deus na tua vida? Você já teve alguma experiência nesse sentido? Talvez não, e tá tudo bem. No tempo certo você vai ter. Há cerca de um ano e 3 meses, eu tive algumas experiêncies que eu entendo que serviram como um certo despertar ou também a comprovação para mim, para a necessidade que eu tinha de entender algo maior. Que foram experiências de proteção divina, intervenção divina. Por quê? O meu trabalho exige muito deslocamento, muita viagem. E teve um fato em específico que eu estava voltando de viagem e ao chegar na minha cidade, na cidade onde eu resido, eu acabei, isso era madrugada, era tarde já, entrando no município eu acabei cochilando, dormindo. E eu volto à consciência quando a direção do meu carro gira. E quando acontece esse movimento, ele aconteceu fração de segundos antes de causar colisão contra uma estrutura. E se acontecesse essa colisão, com certeza ela seria extremamente grave. E as consequências disso seriam as piores possíveis. Houveram outros fatos também, ao longo desse 1 ano e 3 meses, que mostraram que sim, que há uma proteção divina, há uma intervenção divina na nossa vida. Então, se há essa intervenção divina para proteger, para zelar, também há uma intervenção divina no sentido de ter um caminho traçado, de ter um planejamento de vida que talvez nesse momento seja algo muito louco de você pensar nisso, de você olhar para isso. Só que por que nós não conseguimos nos conectar com isso muitas vezes? Porque a nossa cabeça, a nossa mente, ela passa muito acelerada, muito ligada a situações que não são as situações que são produzidas, não são situações naturais. E que situações produzidas são essas que eu falo? São situações onde é que você investe um tempo da tua vida ou perde um tempo da tua vida olhando mídias sociais, olhando situações que não edificam, situações que não constroem na sua vida. Em vez de você dedicar um tempo para construir, para edificar uma relação com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos verdadeiros,
é uma situação para se edificar, estabelecer uma conexão maior sua com o seu espiritual, com a sua linha de fé, de sua crença de fé, para perceber a natureza, a maior simbologia ou a maior prova que nós temos dessa conexão divina, dessa conexão maior que existe, desse todo, da abundância, é quando nós prestamos atenção na natureza. Quantas vezes ao longo do dia ou ao longo da semana você tem parado para perceber a natureza, para perceber os pássaros cantando, o sol, para perceber as árvores, as flores, o perfume das flores? Quanto você tem feito isso? Esse é um parâmetro, é uma forma que a gente tem, que eu tenho, que você tem, de mensurar o quão conectado você está com o todo. Que a natureza é a manifestação do todo. Ela não depende de mim, ela não depende de você para ela se prover. Nós, seres humanos, atacamos a natureza drasticamente por nossas ambições, por nossa ganância, por N fatores, mas ela por si só, ela se mantém, ela se provê. Meu convite então hoje é que você reflita um pouco na sua vida, na sua crença de fé. Se você não tem, acredite, existe um algo maior, existe uma estrutura, existe uma consciência superior, se quiser chamar assim, que orquestra tudo. Nada que nos acontece na vida é ao acaso. Para tudo existe uma sincronidade, existe uma razão, existe um motivo. E nós, os nossos atos, as nossas decisões reverberam nessas conexões, reverberam nesses acontecimentos do nosso dia, da nossa vida. Mas tudo faz parte de um propósito maior. E o quanto você tem percebido esse propósito maior na sua vida, o quanto você tem percebido a natureza, o quanto você tem percebido você dentro dessa grande conexão. Perceba as flores, perceba os perfumes, os aromas, perceba a beleza daquilo que faz parte do teu dia a dia. Quando eu começo a perceber a beleza do que envolve o meu dia começa a ser melhor também, começa a ser mais leve. Então esse é o meu convite para ti, nessa quarta-feira. Gratidão você que assistiu até aqui, essa transmissão ao vivo, você que assistiu ela até agora gravado. Desejo que você tenha um dia excepcional, que você faça um dia excepcional, que cada vez mais você se perceba parte de um todo e um elemento importante desse todo, para que a sua vida, para que a minha vida, para que a sua vida também tenha um sentido diferente. Que tudo que você faz, produz, interage, reverbere de forma grandiosa em sua vida. Paz e luz. Fica bem.